Falávamos de saúde, mas falamos também agora da área financeira com o nosso convidado Orlando Costa, CEO da NBanks. Obrigado, Orlando, pela presença neste Diário da Manhã aqui na TVI. Até para percebermos, por exemplo, o que é que está a fazer com a inteligência artificial e para contextualizarmos antes de avançarmos para outras perguntas. Está a ser criada, por exemplo, uma equipa que ajuda na otimização financeira e tesouraria, portanto, na gestão das empresas, recorrendo também a ferramentas de inteligência artificial. Que vantagens é que isto traz e como é que isto é feito? Olá, muito bom dia, Francisco. De facto, a inteligência artificial nós podemos ver sempre, como qualquer fenómeno, com o copo meio cheio ou meio vazio. Claramente, em termos de olharmos para o copo meio cheio, este tipo de equipa, que já agora posso dizer que é a primeira equipa mundial que está a ser criada pela NBanks, uma empresa portuguesa, vai ajudar precisamente que as empresas, neste caso concreto, quando falamos de inteligência artificial aplicada ao setor financeiro e económico, vai ajudar as empresas, os empresários e todo este tipo de profissionais, contabilistas, auditores, a conviverem melhor com uma realidade cada vez mais rápida. Porque, de facto, estamos a entrar num fenómeno que os ciclos de inovação são cada vez mais rápidos e pode haver lugar a que, às vezes, haja impercepção e a incapacidade do ser humano de perceber o que é que está efetivamente a acontecer. Esta equipa, à imagem de outras que podem ser criadas, vai ajudar para que haja aqui espaço para que, no caso financeiro, os empresários e as empresas, PMEs, independentemente da sua dimensão, conseguirem ter uma melhor adaptabilidade àquilo que hoje em dia a inteligência artificial consegue oferecer, nomeadamente a capacidade de automatizar processos que normalmente são repetitivos para o ser humano, acrescentar valor à capacidade do ser humano realmente começar a não fazer as chamadas tarefas repetitivas, mas sim acrescentar valor na interpretação de dados, que aí é que o ser humano vai fazendo cada vez mais diferença, não em tarefas repetitivas, mais robotizadas, mas sim na interpretação de dados e no fator mais subjetivo, mais numa capacidade de antecipar cenários, onde aí o ser humano vai claramente sempre marcar pontos. Portanto, não há que olhar como uma ameaça. Concretamente, por exemplo, nesta área da gestão das empresas, quando olhamos para essas questões da tesouraria, da contabilidade, da optimização financeira, a inteligência artificial e esta equipa permite, por exemplo, tornar os processos mais rápidos, mais automáticos. Que vantagens é que acredita que podem existir e, no concreto, o que é que isso vem trazer também às empresas nessa área? Sim, ou seja, nós, no fundo, estamos a falar de uma conciliação de inteligência artificial e open banking. O que é isto, por exemplo, dando casos práticos, que não há nada melhor do que falar às 7h30 de finanças, usando casos práticos, é a capacidade, por exemplo, de agregar contas bancárias internacionais, todas as contas que estão instanciadas em diferentes entidades bancárias num só lugar. Em substituição disso, seria o ser humano a ter que ir a todas as entidades bancárias, agregar ficheiros e todo esse processo. A inteligência artificial vai gerar toda essa eficiência de não ser necessário o ser humano nessa componente em que faz desperdiçar muito tempo, mas sim ter mais tempo da sua vida útil para antecipar cenários, para criar outro tipo de situações que para uma empresa é altamente crucial, antecipar que ciclo de vendas vai ter, que ameaças vai ter no seu produto e até tornar a empresa mais competitiva no mundo cada vez mais global. Estamos a falar da criação de uma nova equipa. Muito se levanta a questão de a inteligência artificial, por um lado, pode criar novos empregos, novas oportunidades, ao mesmo tempo, claro, as preocupações com a eliminação de postos de trabalho. Gostava de ouvir a sua opinião também sobre essas duas perspectivas. Eu diria que à imagem de todos os ciclos de inovação que houve, por exemplo, fazendo recuar um bocadinho a criação do automóvel, em que na altura, e isso até está muito bem, eu diria, retratado naquela série chamada Yellowstone, quando começaram a aparecer os automóveis Ford, e na altura havia aquele tipo de empresa que era o chamado condutor do respectivo cavalo e da respectiva carroçaria. Tudo isso normalmente olha-se numa primeira instância como estranho e depois acaba, como diria Fernando Pessoa, a entranhar-se e a fazer parte daquilo que é a evolução. Neste caso concreto, é perfeitamente normal, numa primeira reação, haver o sentimento de ameaça. Claro. Este tipo de inteligência pode substituir o meu trabalho enquanto, por exemplo, gestor financeiro, mas olhando para uma perspectiva de ser mais simbiótica este processo e conseguir aprender que tipo de vantagens eu vou efetivamente ter enquanto ser humano, vai-me permitir, sim, estar muito mais criativo e muito mais liberto para aquele tipo de cenários onde o ser humano consegue efetivamente marcar pontos. Portanto, eu diria que não há que ver este tipo de situação como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade à imagem de outras invenções que foram feitas, com o telemóvel, com a indústria automóvel, enfim, todo o tipo de novas invenções que nós fomos, no fundo, inventando e conseguindo conviver. Será mais a capacidade de percebermos o contexto, como diria o Ortega Gasset, o homem é ele e a sua circunstância, e não há nada melhor do que percebermos como é que eu estou na minha circunstância, como é que eu consigo me qualificar em conviver com esta
inteligência e conseguir acabar por me tornar melhor profissional, mais qualificado e conseguir-me adaptar, sendo mais flexível para conseguir efetivamente marcar a diferença. Orlando Costa, e há aqui também duas dimensões. Por um lado, e para todos perceberem, a inteligência artificial também não faz nenhum milagre, ou seja, o profissional tem que aprender enfim, a gerar os comandos, perceber exatamente como é que pode utilizar aquela ferramenta da forma mais eficaz e, ao mesmo tempo, pode haver aqui, pergunto, ganhos na produtividade para as empresas e para estes trabalhadores? Sem dúvida. Por exemplo, falando mais de forma específica nesta área financeira, posso, no fundo, assegurar que ainda hoje há pessoas dentro da área financeira que perdem cerca de 50% do seu tempo apenas a agregar informação, apenas a fazer aquele tipo de trabalho, diria, rotineiro, que nada acrescenta para o seu valor efetivo. Quando falamos de aplicar inteligência artificial, quer dizer que há um robô, vamos aplicar, e já agora aproveito para, no fundo, desmistificar, quando se fala em robô, não é só aqueles braços armados, artificiais, também há robôs software. Então, na prática, significa que eu posso ter alguém, neste caso um ser de inteligência artificial, a fazer aquele tipo de trabalho que normalmente o ser humano... pelos comandos gerados por Exato, pessoa. todos esses comandos, e depois sim começar a ter mais espaço para, inclusivamente, e posso assegurar, não ser necessário tantas horas extraordinárias, tanta necessidade das pessoas saírem em horários que se costuma dizer extra hours e começar a ter mais qualidade de vida e, portanto, eu diria, posso dar esse sinal de que as próprias empresas gostariam de acrescentar mais valor ao seu capital humano e dar-lhe melhor comodidade e melhor estabilidade na sua situação profissional, não gerando tanta necessidade de fazer trabalhos que muitas vezes não acrescentam valor. E, portanto, eu diria que é uma simbiose. O ser humano conviver com a inteligência, conseguir perceber o seu contexto e usar a seu favor todo este tipo de processos mais padronizados, mais robotizados. Seja na área financeira, seja na saúde, como vocês ainda há uns minutos disseram. Usamos o exemplo da saúde para ilustrar também aquele que é o sentimento dos portugueses relativamente a este contexto da inteligência artificial. Orlando Costa, muito obrigado por estar connosco aqui na TVI neste Diário da Manhã. Obrigado, um prazer.